Rádio Catedral FM apresenta A Voz do Pensamento. A apresentação, Frei Flávio Henrique. Muito boa noite, queridos filhos e filhas do Pater Noster, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Eu sou o Frei Flávio Henrique, da Obra dos Pequenos Monges do Pater Noster, a qual pertence o monastério Santa Maria Mãe de Deus. Estou sempre por aqui, nas ondas da Rádio Catedral FM de Juiz de Fora, também da Rádio Cultura de Santos Dumont e agora pelas redes sociais no YouTube, o canal do monastério Santa Maria Mãe de Deus. Você entra lá, clica, compartilha, aperta aqueles botõezinhos todos que são lá próprios do YouTube, né? Inscreva-se, etc. E vamos começar agora mais um programa, A Voz do Pensamento. Olha, são tempos de penúria, sim. Mas tempos de penúria são tempos de fortalecimento da fé. Não se esqueça disso. As dificuldades que sobrevêm nesses tempos são maiores e mais extensas que a própria pandemia virótica, que exige, sim, claro, algumas medidas sanitárias impositivas em alguns momentos mais duras, não é? Mas a gravidade dessa crise pandêmica acaba agravando outras áreas, como a economia mundial, por exemplo, né? Que afeta tudo e a todos, porque, afinal de contas, tudo funciona movido pelo mecanismo dos negócios. Né? Então, além de causar pânico e medo, além dessa confusão na economia mundial, causa também pânico e medo na alma humana, que acabou confiando ao longo do seu dia a dia por demais nas capacidades do próprio homem, não é? E abandonando Deus, ou pior, afrontando Deus, né? Desprezando e ignorando as coisas sagradas, as coisas santas que o Senhor mesmo estabeleceu em sua igreja para o bem daqueles que preparou desde a eternidade para a vida eterna, não é? E olha que esse desprezo pelas coisas santas emergiu na história, ele sempre existiu na história, mas de modo especial, com muita força, a partir da multiplicação, é preciso dizer com clareza, com verdade e nitidez, a multiplicação das heresias promovidas pela Reforma Protestante, que acabou transformando tudo isso num caldo cultural que virou um lastro de deformação da fé apostólica que penetrou o modelo mental do Ocidente, sobretudo, enfraquecendo a verdadeira fé. Com tal força isso se deu que mesmo os cristãos que não se separaram da verdadeira Igreja do Cristo, que é católica e apostólica desde sempre e até o fim será assim, que de algum modo eles acabaram importando, muitos deles, para dentro da própria Santa Igreja, o sentimento religioso da cultura do protesto, e que eu denomino protestantismo cultural, né? Já faz tempo que, de tanto estudar, pesquisar, rezar, refletir, meditar, eu acabei forjando essa expressão para denominar esse fenômeno de época. E não é só o sentimento religioso que foi importado pelo imaginário coletivo, ferindo a piedade popular, não, viu? Mas mesmo algumas estruturas eclesiais, teológicas e litúrgicas vêm sendo penetradas gota a gota pelo Espírito
espírito do modelo mental desse protestantismo cultural. E isso é natural que ocorra porque trata-se de um fenômeno gigantesco de uma época inteira, né? É o fenômeno de uma época, o paradigma de uma época. Nós podemos ver isso com maior nitidez percebendo aquela famosa e forte frase cunhada pelo Papa Paulo VI, que teve a difícil missão de concluir o Concílio Vaticano II, que não foi começado por ele, né? Foi começado pelo Papa João XXIII. Mas Paulo VI, que teve essa incumbência de concluir o concílio, que já começou um grande tumulto à época, observou os frutos desse início de deslocamento eclesiológico e exclamou, aspas para ele, esperávamos uma nova primavera, mas o que aconteceu foi que a fumaça de Satanás adentrou pelas frestas as portas da igreja, né? Fecha aspas, mais ou menos isso que ele disse, é uma tradução livre que eu estou fazendo aqui. Bom, de fato, o fato é que a fumaça de Satanás adentrou as portas da Santa Igreja por muitas frestas. Isso é uma verdade inegável, né? E o que seria então essa tal fumaça de Satanás? Olha, meus anos de reflexão e estudo acerca da insurreição secular contra a verdadeira fé, que começou lá no Renascimento ou Renascentismo, né? E logo depois a insurreição religiosa contra a verdadeira fé, que começou lá na Reforma Protestante, um pouquinho depois do movimento renascentista, é que produziu, como eu já disse muitas vezes, e vou repetir outras tantas, essa antítese entre o capitalismo, que influenciou o cristianismo através do pensamento de prosperidade vindo da ética protestante do capital no modo de produção, não é? Que busca a ideia de que a bênção de Deus na terra tem que ser um sinal material, né? Plausível, né? Como um sinal exclusivo da graça, o abençoado, o próspero, né? O vitorioso, essas pataquadas que você ouve por aí. E por outro lado, o socialismo, que influenciou também o cristianismo moderno, atual, através do pensamento marxista ateu. Imagine isso, né? Mas um pensamento marxista ateu de prosperidade também, só que não é prosperidade econômica, é prosperidade social, né? Sob o pretexto de fazer a prosperidade social, sempre é um grupinho pequeno que enche as burras, como diziam os antigos, né? Enchem os bolsos, né? Todos ladrões, né? Pois é. Essa antítese, portanto, surge, essa antítese entre o capitalismo e o socialismo, surge dentro da síntese iluminista que há entre a fé herética dos reformadores, né, e a razão ateia fundada no antropocentrismo antimetafísico, né, cujas antropologias estão desprovidas de fundamentos ontológicos mínimos. Eu sei que aqui agora, nessa conclusão, eu usei conceitos e termos muito densos, filosóficos, mas é claro, isso é tudo análise de um paradigma de uma época inteira, né? Há muito conhecimento intrincado nisso tudo aí. Mas por complexo e difícil que possa parecer tudo isso, para a maioria dos que me ouvem, importa dizer que essas são as bases no campo do conhecimento moderno para que se desenvolvesse a corrupção da fé no sentimento religioso, permitindo que a oposição renascentista a Deus se misturasse com a rebelião protestante contra
Cristo e sua igreja, né? Contra o Cristo de Deus, o verdadeiro, né? Porque ele mesmo disse que viriam muitos falsos cristos falando que estou aqui, estou ali, e está dividindo e não está em lugar nenhum desses, né? Sabemos onde ele está, lá bem guardadinho no sacrário. Pois bem, o resultado disso é o modelo mental forjado nessa síntese iluminista chamada Era Moderna. E a questão é, de onde então vem a luz que ilumina o homem moderno, né? Que se diz iluminismo, né? O homem do iluminismo, da era iluminista. Ora, de onde vem a luz que ilumina a razão cética e antropocêntrica do humanismo pós-renascentista? De onde vem a luz que ilumina a fé herética e espiritualista do cristianismo pós-reforma protestante? De Deus é que não vem, viu? Essa luz que ilumina o espírito do homem moderno não pode vir de Deus, não. E o que me permite concluir isso? Ora, se viesse de Deus a luz que ilumina a razão cética do humanismo renascentista, o homem não tiraria Deus do centro, do sentido da sua existência, para colocar a si mesmo, né? Como se fosse um Deus. Eis o que é o antropocentrismo trocado em miúdos, né? O homem no centro de tudo. E ora, se viesse de Deus essa luz que ilumina a fé anticatólica e antiapostólica do humanismo protestante, como os cristãos podem contestar o mistério instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Se o mistério moderno hesita em crer substancialmente nisso, que é o centro de toda a fé cristã, desde a comunidade apostólica que se reunia para cumprir essa ordem do Senhor. É uma ordem que disse, né, aos apóstolos: fazei isto em memória de mim, no imperativo. Então, como poderá ser que o Jesus que dizem crer por aí, faz isso, faz aquilo em nome de Jesus, etc., seja o Cristo de Deus? Como poderá ser a luz do Espírito Santo que ilumina a mente e o coração de quem protesta contra esse mistério estabelecido pelo próprio Cristo? Como podem crer no verdadeiro Cristo se não creem verdadeiramente no que o Cristo mesmo estabeleceu e instituiu como nova e eterna aliança, né? Tá vendo? Essas questões todas implodem a luminosidade dessa era iluminista aí. Portanto, resta concluir: a luz que ilumina toda essa oposição ao verdadeiro Cristo e à sua verdadeira igreja católica e apostólica não é a luz de Deus. E se não é luz de Deus, fico a pensar: quem é que se veste de luz para enganar e joerar? São Paulo identificou fenômeno semelhante logo no início do cristianismo, né? Vejamos mais uma vez o que ele nos diz sobre isso, aspas para São Paulo: pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça. Fecha aspas. 2 Coríntios 11, versículo 12, né? Ministros de Satanás, né, se disfarçam em ministros de justiça. É o que São Paulo está dizendo. É por isso que todos os dias aqui no programa Voz do Pensamento nós dirigimos uma súplica a Nossa Senhora, quase todo dia, a maioria dos dias, né, muito forte, né? Nossa Senhora da Divina Revelação, revelai-nos a vontade de Deus Pai, revelai-nos a obediência perfeitíssima de Deus Filho e revelai-nos a docilidade de Deus Espírito Santo, né? Revelai-nos a providência material e espiritual da parte da Santíssima Trindade, para que possamos vencer todos esses desafios apocalípticos que estão em linha estendida, em linha continuada da história, né? Sobretudo da história moderna. Vamos rezar o Pai Nosso cantado com São João Paulo II? Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Pois é.
É isso aí, ó. Taca o dedinho ou dedão, você que sabe, você que escolhe aí, lá no YouTube, hein? Dá like pra cima, pra baixo, pro bem, pro mal, você que sabe, você que escolhe. Você é dono da sua consciência. Mas aperta o dedinho lá, que é o que importa, né? É assim que nessa época de inteligência binária funciona lá a inteligência artificial do negócio. Então, vai lá, aperta o seu dedinho, o seu dedão, apoia esse trabalho aí, ajuda a divulgar todas essas reflexões. Tem muita oração, muito estudo, muita dedicação honesta, séria e gratuita por trás de tudo isso, viu? Desça sobre todos a graça e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.